Carta do apóstolo São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firme a invariável confissão da esperança, porque fiel o que o prometeu. Qual é, meus irmãos, olhe para mim um pouquinho, marque aí o versículo 23. Qual é a invariável confissão da esperança? É que Jesus vai voltar. Nós devemos estar sempre confessando que Jesus vai voltar para nos tirar desse mundo mau, para nos levar para a casa do Pai. Se o Senhor Jesus, Ele prometeu, e aqui está dizendo que fiel é o que o prometeu, se Ele prometeu, é porque Ele quer que nós venhamos crer, esperar, guardar essas palavras e confessar com a nossa boca que o estamos esperando. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, outra vez voltarei, virei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Essa é a nossa esperança. Então nós temos que guardar firme a confissão da esperança, a invariável confissão da esperança. É por isso que nós estamos sempre dizendo, inclusive no final das reuniões, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. E o versículo 24: e atentemos uns para os outros, para nos provocarmos a caridade e as boas obras. Ou seja, isso quer dizer que nós devemos ter consideração uns aos outros para nos provocarmos, ou seja, nos estimularmos à caridade, ou seja, ao amor e às boas obras. É isso que Deus quer de nós. Mas um detalhe: para nós obedecermos isso aqui, nós precisamos estar juntos. Muitos aí querem ser cristãos, seguir o Senhor Jesus Cristo, mas sozinhos. Essa não é a vontade de Deus. Deus tem várias congregações espalhadas por esse mundo. Jesus Cristo tem várias congregações, várias igrejas que são dele. E o Senhor Jesus tem um lugar, tem uma congregação para cada um de nós, para cada cristão nessa face da terra. No nosso caso aqui, eu tenho certeza que Deus nos quer aqui. Aqui é o lugar de nós congregarmos. Nós devemos estar juntos, porque sozinhos, como que nós vamos provocarmos uns aos outros a caridade, as boas obras? Uns aos outros. Se nós não estivermos no meio dos outros, não tem como obedecer isso aqui, esse mandamento do Espírito Santo. E o versículo 25 diz: não deixando nossa mútua congregação, mútua é igual, não deixando nossa mútua congregação, como alguns já têm de costume, antes amoestando-nos uns aos outros, e isto tanto mais quando vedes que aquele dia se vai chegando. Veja que quando ele fala no versículo 23 da invariável confissão da esperança, e que é fiel ao que prometeu, ele está falando daquele dia que Jesus vai voltar. Porque aqui ele diz, tanto mais quando nós vemos que vai chegando aquele dia, que aquele dia vai chegando. Então nós não podemos deixar de congregar. Veja que na época do apóstolo Paulo, que ele escreveu essa carta aos Hebreus, lá no primeiro século, já havia irmãos que tinham o costume de sair da congregação, de não mais ir nas reuniões, nos cultos. Era o costume de alguns. E hoje também. Mas não pode ser o nosso costume. Se nós queremos obedecer o Espírito Santo, nós devemos continuar congregando. Amém, Jesus? Amém. É só até aqui que eu vou ler.
Pode fechar a Bíblia. Não, eu vou só ler, mas eu não terminei a palavra ainda não. Espera um pouquinho. Espera um pouco. Deixa eu concluir aqui. Eu vou ler apenas até aqui, mas eu tenho mais algumas palavras para falar antes de terminar a pregação. Amém? Amém. Ontem nós falamos aqui, e vamos repetir novamente, que Jesus entrou no templo de Deus e ele expulsou os cambiadores, aqueles que vendiam e compravam no templo. E o templo era de Deus, embora estivesse cheio de pessoas mal intencionadas. O templo era de Deus. E Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Hoje aquele templo não existe. Mas assim como o templo não existia, um pouco antes de Jesus vir ao mundo, porque o primeiro templo tinha sido destruído 600 anos antes, na época de Nabucodonosor, e os judeus então começaram a se reunir nas sinagogas, que eram casas de oração. Hoje também nós nos reunimos em casas de oração. Isso aqui é uma casa de oração consagrada ao Senhor. Isso aqui representa o templo de Deus. Jesus está aqui, atento a tudo que está se passando no nosso coração, as nossas atitudes. Se nós somos do Senhor Jesus, se nós cremos na palavra de Deus, nós vamos concordar que devemos estar aqui sempre congregando. Falamos aqui ontem também que existe casas para os mais variados propósitos. O que é uma prefeitura? É uma casa, mas é uma casa de oração? Não. A prefeitura é uma casa que visa a administração da cidade. É onde o prefeito deve administrar a cidade, na prefeitura. A escola é uma casa, mas é uma casa de oração? Não, é uma casa dedicada ao ensino da matemática, do português, das matérias que as crianças devem aprender, os jovens. É uma casa dedicada àquele fim. O hospital é uma casa dedicada aos doentes, ao trabalho dos médicos. Assim também é da vontade de Deus que haja casas de oração. E essa aqui é uma casa de oração. E nós devemos obedecer o que está escrito aqui na Santa Palavra de Deus, no Novo Testamento. Não vamos deixar de congregar, não. Vamos continuar congregando, se possível, todo dia. Porque Jesus voltará a qualquer momento. Amém, meus irmãos? Amém.